Boa tarde, senhores. Estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje recebemos o advogado Flávio Lemos Gil. O Flávio acaba de ser eleito presidente da OAB da subseção de Juína e tem aí um trabalho árduo pela frente. Flávio, boa tarde. Muito obrigado por vir conversar conosco. Obrigado pelo convite, Vicente. Olha uma coisa, você acaba de assumir. Como é que é o processo eleitoral da OAB? Votam os advogados? Como é que é? Sim, a nossa subseção de Juína ela é composta por 4 comarcas. Juína, Colniza, Cotriguaçu e Aripuanã. E tem os advogados inscritos na nossa subseção. Desses advogados, vai dar um total aí de 130 advogados, votam os que estão com a sua anuidade em dia. Né? No caso, eu não me recordo muito bem, mas votaram 92 advogados. Né? Outros é um número bom, para cento e pouco. Tá. Assim, eu não tenho conhecimento real desses números, né, de quantos estão inscritos ou não, mas eu acredito que seja próximo a 130 realmente. Então votaram 92, e é votação eletrônica, com a urna eletrônica da Justiça Eleitoral, e também aqueles advogados que entraram por último, se inscreveram por último, acabaram votando no voto antigo de série. Tá. Então, até pode acontecer uma situação estranha, que aconteceu lá, 2 advogados tiveram que votar dessa forma. E se fosse só um, o voto dele não era secreto, né? É verdade. Todo mundo ia saber. Por que isso? É que deu algum problema de cadastro e não dava mais para cadastrar ele na urna eletrônica, ele teve que votar fora. Imagina se é só um. Esse aí não é secreto. Não é. Ô, Flávio, deixa eu te falar. Eu vejo esse sistema como muito apropriado, porque você recebe voto do pessoal que está trabalhando, do pessoal que conhece toda a dificuldade que é. Toda profissão tem lá as suas dificuldades. Sim. E você ser eleito por um profissional é alguma coisa de mais substantivo, porque ele espera de você ações que sejam capazes de minorar esse seu sofrimento. Eu queria ver com você o seguinte, você já alinhavou, eu sei que foi um dia dessa eleição, mas você já alinhavou alguma coisa que poderia nos dizer de mais importante que você pretende colocar nesse seu mandato? Assim, a nossa eleição ocorreu em novembro. Né? Nós assumimos em janeiro e agora em março foi a posse oficial, né? A festiva, solenidade. E esses 3 meses de gestão que eu já estou ali à frente da OAB, eu percebi que nossas maiores demandas são referentes a questões de aparelhamento do Poder Judiciário. Né? Todo mundo sabe que o Poder Judiciário aí é um desastre. Falta pessoas, falta pessoal, falta equipamentos. Né? Aqui em Juína falta um juiz, por exemplo, há muito tempo. Né? Então, a maior briga nossa é para que o Poder Judiciário trabalhe de forma mais correta possível, né? De forma mais eficiente, para que nossos processos também andem. Isso aí é a pauta principal todos os dias para a classe, né? Flávio, você foi eleito tem uns 3 meses, mais ou menos. Agora uma coisa, você já fez uma espécie de projeto de governo? Mais ou menos isso. O que eu tenho de importante ou de importantíssimo para resolver de imediato? Então, essa aí foi uma questão muito diferente nas nossas eleições. Fui eu candidato, né, à frente de uma chapa, e o Dr. José Conceição à frente de outra. Então nós tivemos uma disputa aqui em Juína. E as chapas foram bem conscientes de não iludirem os advogados, ficarem criando propostas fantasiosas, né? As 2 chapas, a gente vinha conversando, pensaram assim, vamos descobrir o que tem que fazer, porque a OAB estava muito desunida. Então não tinha nem como fazer proposta, a gente não sabia qual era a demanda. Porque as reuniões aconteciam, ia lá 5, 6, 7 advogados, então as demandas da OAB eram daquele pessoal que ainda participava. Então a gente falou, não, a partir do momento que alguém for eleito, vai chamar as reuniões, aí sim a gente vai ver o que é demanda realmente. Então não teve assim propostas de campanha, né? Entendi, foi assim, nos botamos à disposição. As pessoas confiam no trabalho de cada um, aí tem questão de composição das chapas, né? Mas aí a gente vem sentindo agora, fizemos reuniões, o pessoal vem participando novamente da OAB, interagindo, né? E agora sim a gente está vendo as demandas. E a demanda pontual é aquela do Poder Judiciário, que não atende às demandas da sociedade. Essa é a principal. É a principal sempre, porque assim, além de ter aquele cunho social, né, dos processos terem que andar, tramitar,
Nós, advogados, temos a preocupação porque dali sai o nosso alimento, né? A gente chama ali, sai as nossas verbas alimentares. Né? A gente pega aquele cliente que às vezes fica lá, pô, mas meu processo não anda. Nós temos vários, né? O advogado também. É verdade. Precisa que aconteça. Às vezes o cliente não acha que o advogado não está fazendo o trabalho devido, mas pode ter certeza que a grande maioria está, só que não depende dos nossos esforços. Né? Você depende da tramitação do processo no fórum, que por sua vez depende da presença do juiz, que depende da presença do funcionário que vai... E se isso faltam, se isso aí... quando falta funcionário para essas funções, o processo acaba por andar de maneira mais lenta. E em sendo lento, o seu cliente reclama. E em não saindo sentença para um lado e para o outro, o advogado fica esperando até isso para ter remuneração. E se consegue turbinar tudo isso, que é com a presença de profissionais, é uma boa bandeira. Você está se considerando bem apoiado pelos seus pares para essa empreitada? Sim, eu acredito que sim. Nós conseguimos, pelo menos nesse primeiro momento, descaracterizar uma questão que existia na OAB, que eram grupos. Toda instituição, todo órgão de classe, existem os grupos, né? É verdade. Isso é uma coisa que a gente não quer ter combatido, mas de uma forma indireta, eu acho que a gente superou essas questões. Né? A nossa chapa, que foi eleita diretoria atual, nunca havia participado de direções, então são só pessoas jovens na advocacia, né, e novos no processo político da OAB. Entendi. Então isso aí eu acho que foi uma quebra daquela polaridade que sempre houve em Juína, dois grupos disputando, um não deixando o outro, né? Então assim, eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir unir bastante a classe e desenvolver as atividades que têm que ser desenvolvidas. Né? Flávio, você tocou num ponto que nós estamos enfrentando um problema político que sabemos como que anda. E tudo isso acaba sendo muito por força essa história de um é bom, o outro é ruim, eu contra você. Sim. São grupos que são antagônicos e lutam pelo poder sem se preocupar com o todo. Pelo que você acaba de colocar, é essa sua preocupação também, de que os grupos se unam e trabalhem todos por uma boa OAB na subseção de Juína. Porque a OAB caminhando bem, nossa vida profissional vai bem, né? De todos, né? Assim, inclusive, uma das nossas ações, não é direta da diretoria, mas que foi criada, é de nós criarmos associações dos advogados em cada cidade. Para que não dependa tanto da OAB e tenha uma autonomia também. Porque, querendo ou não, apesar de eu ser o presidente da OAB hoje, a gente tem limitações, né? É uma instituição que depende de muita burocracia. A gente fica meio travado. Então eu não tive preocupação em dar essa ideia para meus colegas de criarmos uma associação. Aí veio gente de fora, da diretoria de fora, falar que isso aí é ruim politicamente para a sua diretoria. Isso é negativo. Se isso é bom para a classe, eu acho, né? Eu acredito. Agora vamos ver se os colegas aderem à ideia. Né? Eu acho que é uma boa ideia, porque, Flávio, a associação acaba que tem mais força do que 1, 2, 3. Se você vai pleitear alguma coisa, ok. Mas se você tem a associação assinando um documento, pleiteando, por exemplo, que seja nomeado juiz o mais depressa possível, é uma entidade representativa que está falando. Eu concordo com você. Eu acho que nós somos uma associação, a OAB, né? A entidade. Mas nada impede que tenhamos outras associações trabalhando pelo bem comum. Você colocaria a OAB, a Subseção Juína, e a Associação dos Advogados. Você tem duas, então, pleiteando uma coisa. E assim, aí que eu falo da questão da união. Se eu fosse pensar politicamente, que pode ser que surja lideranças que possam vir disputar com o meu grupo, eu não daria essa ideia nunca. Entendi. Mas eu não estou me preocupando com isso. Eu quero que a coisa funcione, né? Nota-se que você tem uma preocupação com o todo. Sim. E não com... Agora, uma coisa. Eu advoguei um período lá em Minas. Nós enfrentávamos lá uma dificuldade com a questão dos honorários advocatícios. Isso não é uma questão só de Minas, nem só de Mato Grosso, é geral. Como é que vocês enfrentam isso aqui? Você tem um projeto para isso? Você já avaliou como é que anda isso aqui? Então, aqui em Juína foi criada uma comissão. A OAB existem várias comissões, né? Direito carcerário é uma comissão nova para tratar dos assuntos da cadeia pública, do CDP, que é uma comissão bastante interessante. E temos também a comissão de
não lembro o termo certo, mas valorização dos honorários, eu acho que é alguma coisa do tipo, né? Onde essa comissão ela vai receber as reclamações, né? Se tem advogado que está cobrando menos ou até está sendo abusivo na sua cobrança. E também, eu acho que o mais importante é ela fazer um serviço de conscientização, tanto dos advogados, que é o que eu acho mais difícil, porque você conscientizar um advogado, ele é o doutor da lei, ele tem que conhecer a lei, né? Então ele já é conscientizado desde os bancos da faculdade. Claro. Mas eu acho que o trabalho principal dela vai ser de conscientizar a população, na verdade. Para que a população desconfie daquele advogado que cobra muito abaixo do que o mercado cobra, né? Que fale que vai resolver tudo por um valor menor. Então, assim, a população também tem que abrir um pouco os olhos, porque, enquanto presidente da OAB, eu tenho recebido muita reclamação, de pessoas que falam que contrataram, que pagaram e não teve seu serviço feito. Mas ela contribuiu, porque ela pagou para um negócio que não vale aquele valor, né? Que teria que ser um valor maior. Né? Ela soube que era um valor maior através de conversa com outros advogados, só que pela ganância dela, às vezes, de querer fazer o jeitinho, o melhorzinho, caiu na conversa de alguém. Infelizmente isso acontece, não dá para esconder. Na classe tem isso também, normal, todas as profissões têm. Né? Tem seres humanos, então vai acontecer isso. Então acho que o trabalho principal nosso vai ser de conscientizar a população. E eu agradeço já o espaço para que essa mensagem chegue à população, para que analise bem na hora de contratar um advogado, ou qualquer profissional de qualquer serviço. Flávio, isso é desde sempre é isso, né? Isso perpassa todas as profissões, todas as atividades. É o tal de eu faço pelo mais barato. E a grande questão é que pega-se o que é mais barato, exigindo que ele preste um serviço igual ao outro que é mais caro. Sim. E isso em todo o setor. Então, vai fazer um serviço com um dentista. Um tem um valor, o outro tem um valor muito mais baixo. E é um implante, faz o implante, depois começa a cair, dá problema. Mas aí vai reclamar, mas na hora de fazer, acabou por escolher o mais barato. E talvez até, Flávio, é isso aí que vai nos ensinar, talvez ele devesse também se informar melhor sobre aquele profissional. Acho que é disso que você está falando, né? Com certeza. Assim, eu vou contar uma história. Uma história não, o fato que acontece. Temos aqui advogados há muitos anos em Juína. Temos aqui advogados novos, mais juinenses. Temos advogados que estudaram aqui, estão advogando, pessoas que estudaram aqui estão advogando, que são públicos e notórios, todo mundo conhece. Aí vem advogado não sei de onde, que ninguém conhece, passa por aqui e leva um monte de ação. Sabe? Isso aí que deixa a gente... Aí começa a dar aquele monte de transtorno para a OAB e para os advogados. Os advogados vêm, prometem mundos e fundos aí para a comunidade, fala que faz, que resolve, pega o dinheiro da turma e some. Aí fica um problema para nós, né? Então, nós combatemos isso. Chegar ao nosso conhecimento, nós vamos combater, mas a problemática está lá na população. Né? Tem gente aí que conhecidíssima e a pessoa não vai. Vai quem nunca viu na vida. Isso aí que é complicado. Como é que você faz, hein? Quando ocorre um fato desse, isso vai lá para a ordem, vocês criam um processo? Então, se chegar aí para a OAB, nós abrimos um processo, passa pelas comissões, tem a comissão de ética e disciplina, e nós analisamos se é caso realmente de abrir um processo administrativo interno. E isso vai para Cuiabá, para o TDP, que é o Tribunal... para o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina. E lá será julgado. Mas é muito difícil que as pessoas firmem lá uma declaração de que houve o problema. Às vezes elas têm até vergonha de ir, porque viram que cair num golpe tão grande. Cai no golpe e fica sem graça depois. Aí fica sem graça até de ir. A gente tenta, a pessoa vai no escritório, antes de ser presidente agora também, eu faço com que elas vão lá, mas no final das contas não vão. Que você disse, caí num golpe, ainda vou lá colocar minha cara a tapa e acaba... Isso é ruim, né, Flávio? Porque você acaba alimentando esse tipo de ação, e aí um segundo vai fazer, o terceiro vai fazer. E outra coisa, acaba você tendo um preço nivelado por baixo.
Acaba um bom profissional que deveria cobrar um preço justo pelo seu trabalho, fica deixando oportunidade de trabalho passar, porque um outro que não vai fazer um bom trabalho, oferece um preço barato e acaba fazendo um trabalho mal feito ou não fazendo, que é o que você acaba de colocar aí pra gente. Isso. Senhores, nós estamos conversando com o atual presidente da OAB Subseção Juína, seu Flávio Lemos Gil. Voltamos já para o segundo bloco. A OMI tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A OMI está sempre com novidades e os menores preços da cidade. E não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a OMI é para você. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e Clínica Geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20, Centro. 3566-2316. Leilão Caiado Fraga 2016. 23 de abril no Parque de Exposições de Juína. 60 touros cuidadosamente selecionados. As melhores raças, os melhores touros. Cimental, Guzerá e Nelore. Em 20 parcelas. Bem-vindo ao tradicional Leilão Caiado Fraga. 23 de abril, sábado, no Parque de Exposições de Juína. Caiado Fraga. Os negócios acontecem aqui. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde, cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. Muito bem, senhores, de volta com o programa Cidade em Revista. Conosco o atual presidente da OAB Subseção Juína, Flávio Lemos Gil. Flávio, o mercado de trabalho ainda é atraente para o profissional do direito, Juína? Eu acredito que seja, desde que esse profissional tenha uma visão mais moderna do direito. Do direito não, da advocacia, né? Ele tem que distinguir o direito da advocacia. Eu tenho me dedicado aí desde o ano passado a estudar um pouco sobre a advocacia. É nisso aí que eu me aproximei de muitos advogados, conversando, tentando entender a vida profissional de cada um, e acabei, né, de uma forma ou outra, chegando a uma eleição e consegui. Eu acho que isso ajudou muito. A advocacia moderna é aquela em que você já pode se especializar em atuar em uma área só, né? Que você faz um trabalho de um marketing jurídico, mas o marketing jurídico correto, não aquela captação abusiva, né? Que é botar gente para correr atrás de ações, fazer esquema com polícia, né? Que a gente atua na área criminal, antigamente acontecia muito.
O pessoalzinho tinha esqueminha com o policial, às vezes com o agente prisional. Às vezes, antes para ele chegar, tinha advogado lá já na isso ainda ocorre? É. Aqui eu não conheço, mas lá em Minas não, tem aqui tá tranquilo, eu acho. Tá bem tranquilo isso aí. O pessoal aqui está sendo bem ordeiro nisso. Então, assim, quem vem trabalhar numa advocacia moderna, eu acredito que tem bastante espaço ainda. Agora, aquela advocacia que eu falo, que a gente ainda pratica no escritório, estou tentando mudar isso, é a advocacia romântica que chama. Aquela que você fica dentro do seu escritório esperando as pessoas virem. Essa aí já não cola mais. Sobrevive, vive bem, como a gente está vivendo aqui. Mas quem quer galgar assim, na advocacia um espaço melhor, e está chegando agora, tem que pensar na advocacia moderna, que é o marketing jurídico. Né? Vem aqui, dar uma entrevista, conhecer alguém, né, fazer uma palestra, levar conhecimento para as pessoas, né, criar necessidade para o seu cliente. Para isso aí tem espaço. Ainda tem espaço. Tem certeza. Bom, é uma boa notícia, porque a AGE está formando profissionais sempre, e eu sempre falo isso em sala, olha, é um mercado ainda bom, façam um bom curso, trabalhem para sair rápido da prova da OAB, porque o mercado vai recebê-los. Sobre a prova, eu queria que você opinasse sobre o que você acha da prova da OAB como um todo. É necessária mesmo? É útil? Como é que você vê isso? Eu acho importantíssima. Né? Eu acredito que podia até ser estendida a mesmo formato para alguns outros cursos, ou para todos, eu não sei. Mas eu acho importante e necessária. Né? Agora uma coisa, alguns alunos comentam que é muito sacrifício fazer a prova em Tangará, em Cuiabá. Além do custo, dependendo do dia, você tem que dormir lá, então é um problemaço. E você vê chance de ter um exame da OAB na subseção juína? Assim, já pensei sobre isso, né? Ainda nem conversei com a diretoria ainda, mas eu vejo que há possibilidade sim. Pela quantidade de pessoas já formadas, né? Na cidade, que às vezes não fizeram o exame. Às vezes o cara não quer ser advogado, mas se tiver a oportunidade de fazer o exame, ele faz, né? Se for aqui perto. Então, eu vejo que tem possibilidade, só que não os 3 exames anuais, talvez. Né? Se fosse um exame por ano aqui, talvez atenderia a demanda. Agora, não sei se existe possibilidade de fazer só um exame por ano, eu teria que aderir aos 3. Mas eu vejo que tem sim, ainda mais... Tem que começar agora, porque lá em Ariponã vai abrir curso da Unemat, né? Várias vagas, logo teremos os formados de lá. O processo para trazer isso é muito complicado, Flávio? Não me informei ainda, vou ser sincero com você. Não sei como é que funciona. Mas é um projeto. Eu ventilei essa ideia assim na minha cabeça, não conversei nem com a diretoria, mas eu gostaria de trazer até pelo menos o meu último ano aqui, né? São os 3 anos de mandato, que pelo menos no último ano a gente conseguisse trazer. Então, a gente pode dizer que é um projeto seu trazer o exame da ordem para cá. Você vai trabalhar para isso? Sim, vou trabalhar. É uma boa ideia. Nós temos... Na questão dos honorários, que a gente já falou aqui, você tem honorário convencional, de sucumbência e tal, e aqueles que são arbitrados. A sucumbência, tudo bem, vai ter lá o valor, tá arbitrado, o juiz vai definir. Agora, então o problema seu deve estar mesmo nos convencionais. Nos convencionais. Nos contratados, né? É aí que está o problema, e você já disse que está trabalhando nisso. Não era para ser um problema, né? Porque nós temos uma tabela, era só seguir a tabela. Mas a fiscalização disso é muito complicada. Né? Tem uma tabela de valores mínimos. Essa tabela é divulgada para todos os profissionais do direito. Sim, existe a e tabela. Alguns pegam a tabela e fazem um preço mais baixo, fazem mais baixo. Né? Assim, tem coisas que devem ser ponderadas realmente. Às vezes é um cliente antigo, a situação que você pega o processo de uma parte até outra, não pega o processo inteiro, né? Então se cobra menos às vezes. Mas no atendimento inicial, numa ação ordinária, onde você tem que fazer tudo, tem que ser pelo menos aquele preço tabelado. Né? Como é que você vê, Flávio, o processo de captação de clientes? Eu sei que há aí uma questão que fica num limite entre ética e não, e é uma linha um pouco tênue. Sim. Não é? Como é que você vê isso? Qual seria, digamos, perguntando melhor, o melhor processo de captação? Então, eu imagino que o melhor processo seja o reflexo do seu trabalho honesto, né? Você vai trabalhar honestamente, as coisas vão acontecendo. Não existe milagre, não tem coisa rápida, né? E eu volto a falar do que a gente já falou anteriormente, o marketing jurídico, feito da forma correta, né? Como o senhor bem sabe, nós temos várias limitações no marketing jurídico. Nós não podemos fazer anúncios, né? Não podemos fazer comercial, a gente tem bastante limitação, mas tem outros meios, né? Que a gente pode
de uma forma de contribuir com a sociedade, levando conhecimento às vezes, né, fazer uma palestra para alguém, Claro. você com certeza vai ali usar esse marketing jurídico. O que mais? Concordo que quanto mais exposição você tiver, né, em palestras, numa conversa como essa, e também o que você acaba de colocar, a boa prestação de serviço, Sim. vai significar o boca a boca. E é essa que me parece a mais eficiente. Com certeza. Concorda, É Flávio? essa mesmo. Olha, o que você atendeu? Não, o doutor Flávio me atendeu, o resultado saiu, olha, eu estou satisfeito, olha, você está procurando. Conversa com o doutor Flávio, você vai ficar bem atendido. Eu acho que esse aí supera qualquer outro tipo de trabalho. E esse trabalho, ele vai além do direito e vai realmente no atendimento. O cliente quer a resposta, ele não quer ficar no vácuo, que a gente fala, né? Ficar esperando acontecer alguma coisa. Não, se você puder, toda semana, um mês pelo menos, comunicá-lo de como andam as coisas, ou fazer com que ele acesse um sistema onde ele pode ver, esse cliente vai ficar muito satisfeito. É que eu tento implantar no meu escritório, é muito difícil, na nossa realidade aqui, é muito complicado, mas é o ideal, né? Aí que eu falo para todo mundo, quem pular na frente nessa situação aí, vai se dar bem. Bom, eu vou tentar traduzir aqui para o seguinte. Primeiro, o mercado de trabalho existe. Sim. Desde que você exerça a advocacia que você chama de moderna. Sim. Essa advocacia significa o contato permanente com as pessoas, a participação em eventos, a campanha, vamos falar assim, entre aspas, boca a boca, temos um escritório, quer dizer, não é ficar sentado no escritório esperando que o cliente apareça. Essa advocacia romântica. Essa é a romântica que não existe mais. O que mais nós vimos aqui? A OAB vai trabalhar para trazer para cá o exame da ordem, ele deveria já estar, porque a gente tem 15, às vezes 30 advogados formando, é um número que não é grande, mas tem um colega meu que leciona direito, ele disse, olha Vicente, os advogados fazendo o exame lá ou cá, ele vai pagar a mesma anuidade, ele tem as mesmas despesas de compromisso da anualidade que ele tem que pagar para a OAB, portanto, ele deveria ter o direito também de fazer na sua própria sede, não 700 quilômetros até Cuiabá e etc, etc. Então, estou tentando passar limpo aqui a nossa conversa. Esse é um dos seus projetos, além de propiciar que a justiça seja melhorada, os profissionais da justiça, do judiciário, atendam melhor aos advogados. Mas a questão da por uma questão de né? falta de gente. A gente não está dizendo que eles atendam mal. Sim. Estamos dizendo que precisa de que outros profissionais assumam, que vocês tenham uma boa prestação de serviço por parte do Poder Judiciário. Sim, justamente. Outra coisa, a OAB Nacional, eu queria me reportar, eu vou voltar lá atrás, você é muito jovem, mas eu me lembro da OAB, quando da campanha das diretas já, quando do impeachment do Collor, a Nacional marcava uma presença muito significativa. Eu me lembro que ela foi a que redigiu a ação do impeachment do presidente Collor, etc, etc. Como é que você vê, primeiro, a atuação da OAB Nacional? Então, nós estávamos esperando uma atuação. A OAB foi muito omissa em todo esse processo, desde o mensalão até hoje, uma omissão tremenda. Era uma luta de todos os presidentes aí dos estados para que a OAB se posicionasse. A OAB do Mato Grosso sempre se posicionou contrário a esses escândalos e quis ter participação, mas tem uns limites, né? Claro. São colegiados, né? Quem teria que se manifestar é o Conselho Federal. Que agora, só depois que teve escuta do presidente falando que o pessoal da OAB falou até palavrão lá, né? Aquela conversa de malandro lá nossa, cada conversa esquisita. Falou da OAB que iria agir, xingou lá o nosso presidente. Aí sim a OAB resolveu convocar os presidentes dos estados para fazer um conselho para ver a posição da OAB. Então precisou chegar ao ponto de um dos investigados manchar a honra da instituição. Para que ela se mexesse, quer dizer, ela estava muito complacente com essa situação. Foi o que aconteceu lá na plenária, lá no dia. Nosso presidente foi um dos que mais se destacou do Mato Grosso, o Dr. Leonardo Campos. É um homem muito atuante, eu conheci agora pessoalmente. E lá ele foi enfático, lá ele bateu duro e se destacou bem. Então a OAB Mato Grosso tem esse mesmo pensamento que foi agora divulgado. Agora, mudou recentemente, né, a Nacional?
Mudou tudo junto agora. Mudou em fevereiro, a deles é em fevereiro. Perfeito. Porque talvez essa mudança de postura também se deva por conta da mudança do presidente. Pode ser. O anterior, o que eu ouvi é que ele era candidato a ministro do Supremo, coisa parecida. Tá. Se é isso, o ministro Supremo é nomeado para presidente da República. Tá bom. Aí você vai ficar fazendo política, e cá entre nós, política rasteira, né, porque os fatos estão aí, sim, as pessoas estão na rua, o Ministério Público está agindo, a Polícia Federal, a Justiça Federal, a imprensa está mostrando, parece-me que não é uma questão de gosto, não é questão de eu apoiar ou não apoiar, os fatos estão aí. E uma entidade com a tamanha representatividade que tem a OAB, ela tem que realmente se posicionar, né? Demorou, né? Demorou muito será que eu estou sendo correto ao dizer que talvez seja por isso, por estar aspirando um cargo? Porque mudou depois que mudou o presidente. Mas olha... Não, é que também teve a questão do vazamento da gravação que ofendeu a instituição, né? Talvez se não tivesse essa gravação, não chegasse a esse ponto. Talvez não chegasse, a gente não sabe, né? Porque o presidente atual, Lamarck, está desde fevereiro. E a OAB não se posicionou também, tá? Na ferveção não tinha se posicionado. Tá. E pelo contrário, a nota que a OAB Nacional soltou, antes de ter essa reunião do Conselho, foi uma nota bem singela também. Não né? Foi boa. Foi assim, que se sentiu ofendido e tal, mas não se posicionou. Esperou o Conselho ir lá, aí se posicionou realmente. Mas ainda assim, o pessoal naquele momento teve o primeiro posicionamento, depois que vazou aquela conversa, todo mundo ficou, de novo, vamos ficar nesse... Aqui em Juína, a OAB daqui está igual a do Mato Grosso, que é contrária ao que estamos assistindo. Aqui a subseção, eu entendo, né? Isso é questão de entendimento, que ela não pode se posicionar, porque a subseção não tem o seu conselho. Nós, Juína, já podemos ter um conselho, na verdade. Tem mais de 100 advogados, você cria um conselho. Então, para a gente se posicionar em nome da coletividade, precisaria debater isso em um conselho, os conselheiros aprovarem ou não uma nota, né? Aí tem a posição pessoal de cada um, né, dos seus diretores. E nós somos um braço da seccional em Cuiabá, então a gente não tem muita autonomia, né? Fica complicado. Aí se você tivesse que opinar sobre a posição, você opinaria sobre a posição dos advogados que você conhece, que você conversa e vê se é uma maioria? Sim, nós temos, como todo mundo hoje tem, né, o grupo do WhatsApp. Lá a gente percebe a participação e que a grande maioria é a favor do processo de impeachment, né? Das investigações da Lava Jato. O pessoal quer mudança, né? Não é só... Em todas as classes, inclusive a nossa também. Está aí uma questão que está bem clara para quem quer enxergar, né? Para qualquer um. Só quem mesmo não quer enxergar, que não vê que a situação precisa de fato de providências sérias, de mudança que seja radical no sentido de que a lei seja para todos, de que o aparelhamento do Estado não contribui para a melhoria da gestão e, muito pelo contrário, acaba contribuindo para um absurdo de desvio de dinheiro público. E conversando com um e com outro, a gente vai formando juízo disso, além do grupo de WhatsApp e tal. O conselho você pretende, quando você pretende montá-lo já de imediato? Então, eu pretendo, mas assim, eu tenho que ver algumas questões financeiras na OAB, porque envolve despesa do pessoal se deslocar das outras comarcas para cá, né? E hoje, assim, a nossa parte financeira ali da OAB é bem complexa, né? Temos muitas despesas, nós aqui damos muitas despesas para a OAB, porque nossa subseção é muito grande, né? Tem salas nas outras cidades. Então, assim, a situação que até o pessoal de Cuiabá está estudando ainda como vai gerir a parte financeira com a gente, então... Por enquanto, não tem ideia, eu acho que esbarra nessa parte financeira. E todos seriam conselheiros praticamente, é um problema também, porque você tem 130 advogados. Com 100 advogados pode fazer o conselho. Eu acho que seriam 18 conselheiros. É muita gente para pouco representado, eu acho, eu não sei. Sim, mas 130... Mas pode, né? É claro, mas para uma questão dessa, você ter um conselho falando por 130 pessoas, eu acho que é bom sim. A gente vai com calma, a gente vai estudar. E aí o conselho opinaria dentro, Agora, tem uma outra questão que também a gente vê em
tudo quanto é OAB que você passa e em tudo quanto é cidade, que é algumas vezes a contestação ao exame. Já há alguns outros cursos que acham que não deve haver exame. Houve um advogado que entrou com ação tentando escapar desse exame. Eu vi como notícia, mas não vi o resultado. Como é que você vê isso, Flávio? Onde é que está o bom senso em não ser avaliado no curso que você termina de fazer? Eu acho que a problemática do curso do exame da ordem está mais nas bancas que analisam as provas, né? Uhum. Acontece muita injustiça. Eu não sei se as bancas, ou a OAB, faz alguma reserva de mercado, porque os percentuais são sempre os mesmos. Raramente o percentual de aprovação varia. E são baixos, hein? São baixos. Eu não sei se tem uma reserva de mercado. Acontece. E quando eu fiz meu exame, eu passei na OAB em São Paulo na época. Terminei o curso no Paraná, fui para São Paulo trabalhar e passei lá. Para mim faltou 1/10. Mas eu recorri de 3 pontos que faltou. Consegui lá 2 pontos e pouco, passei com nota boa. A nota não importa, né? É importante que passou. Claro. Mas assim, outras pessoas, colegas meus lá, faltou tudo pro cara passar. Ele recorreu e passou. Então assim, acho que o maior questionamento vai nessa parte das correções das provas. Eu não sei se fazem uma reserva de mercado, o que acontece. Né? Talvez eu estou falando até besteira aqui, mas eu acho que a avaliação, por serem provas subjetivas, a segunda fase, que é a fase mais complicada, assim, no meu ponto de vista, e acho que isso aí que o pessoal questiona muito, na verdade. Interessante. Quando eu fui fazer, o sujeito fez um discurso muito grande lá no auditório, em Belo Horizonte, muito cheio o auditório, dizendo que a OAB tinha tomado a decisão de fazer provas as mais apertadas possíveis, as mais difíceis, porque queríamos ter bons profissionais do mercado. Eu me lembro que eu até comentei assim, mas logo na minha vez é que ela decidiu fazer. Mas foi logo, imediatamente após o término, e eu não tive dificuldade não, a gente acabou sendo aprovado e tal. Senhores, estamos conversando com o advogado Flávio Lemos Gil, voltamos já para o terceiro bloco. Consultório médico doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e clínica geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório médico doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20, Centro. 3566-2316. A Almi tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A Almi está sempre com novidades e os menores preços da cidade. E não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a Almi é para você. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Leilão Caiado Fraga 2016. 23 de abril no Parque de Exposições de Juína. 60 touros cuidadosamente selecionados. As melhores raças, os melhores touros. Cimental, Guzerá e Nelore. Em 20 parcelas. Bem-vindo ao tradicional Leilão Caiado Fraga. 23 de abril, sábado, no Parque de Exposições de Juína. Caiado Fraga. Os negócios acontecem aqui. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo.
Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas. Informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar. Muito bem, senhores, de volta para o último bloco, conversando com o advogado Flávio Lemos Gil, atual presidente da OAB, subseção de Juína. Eu quero, nesse último bloco, mostrar mais uma vez na nossa revista Amplitude. Essa revista é o primeiro número, tem a pretensão de passar bons artigos, artigos muito bem selecionados, com textos bem elaborados e que passam informação, cultura, e pretende ser uma revista do Estado. Nós já enviamos para a Assembleia Legislativa, para todas as câmaras das cidades aqui de Juína, e está disponível no nosso site mundialjuina.com.br. Entra lá para você ler a nova revista Juína. Conto com você. Flávio, eu queria conversar com você sobre questões agora daqui, da nossa cidade, do nosso próximo aqui. Nós tivemos aquele caso do assassinato de 2 jovens pelos índios lá, aqui pertinho, a caminho de Vilhena. Uhum. Eu fico tentando meio que chamar entidades com a representatividade que tem a OAB para uma espécie de posicionamento sobre essas questões. Eu falei aqui do impeachment e tal. Eu acho que isso também talvez devesse ser uma espécie de posicionamento. A OAB de Juína tem uma posição formada sobre isso. Como é que você vê essa questão? O pedágio e a ação ou falta de ação do governo que permite que esse pedágio continue aí perpetuando-se. Vicente, na minha opinião, né, ainda não tenho opinião formada da OAB de Juína, mas é absurdo. Né? Nós entendemos também a situação da comunidade indígena, né, que tem seus problemas lá de atendimento pelo governo federal, que colabora para que eles façam a atividade que eles fazem, né? Mas é absurdo que se mantenha. Né? Se fosse um pedágio para chamar a atenção, já chamaram a atenção que tem que chamar. Isso aí não tem dúvida. Né? Agora, se é para a alimentação deles, para subsistência, eles têm os meios legais deles, que é assistencialismo, né? Do governo. Eles trabalham, eles produzem, eu acho que produzem lá dentro, pelo que eu sei, produzem algumas culturas lá dentro. Então eu não entendo a manutenção desse pedágio, mas não por parte deles, né? A falta de ação do Estado que deixa eles manterem essa atividade lá. E não é só lá, né? Parece que Campo Novo, Sapezal, existe uma situação bem consolidada lá já, né? Então vai ficando, vai perpetuando isso aí, e quando a gente vê não tem mais jeito, né? Vai virar cultural nosso pagar, a gente vai começar a achar que é normal. Eles já estão, ou podem começar a achar que é normal também cobrar, e aí vai ficar muito mais difícil, né? E teve o conflito lá, que, né, no final das contas aí, que acabou com o fatídico falecimento lá de 2 pessoas. E tudo isso aí, eu não tenho conhecimento do processo, né? Já tentei acessar o processo, já tentamos ver, mas é um sigilo absoluto, né? Fui em Cuiabá, que alguns familiares até me procuraram para a gente ver se conseguia alguma coisa, mas em Cuiabá, na delegacia, foi uma piseira lá, uma briga para conseguir ver, não consegui ver, falou que o processo tinha ido embora, não tinha, aí um inquérito, né? Mas assim, é muito temerário o que acontece, né? Ele está aqui com o juiz aqui, Juína, né? Está aqui. Olha, a questão é a seguinte, primeiro, você cerca o carro e cobra 50, 100 reais.
Se fosse pedágio, desse que a gente paga, você vê a qualidade das estradas que a gente anda por pagar aquele estágio. Então ali não é pedágio, aquele tem um outro nome qualquer que não é pedágio. Muito bom. Dentro disso, um dia desse, quando eu parei indo para Joara, eu fiquei meio que imaginando a quantidade de carro que estava passando, porque eu vi a fila muito, muito grande lá atrás. E comecei a contar, e na minha cabeça veio um número imaginário do que seria essa receita diária. Eu fiquei meio assustado. É muito dinheiro, Flávio. Deve ser. Porque é 50, 100 reais, você tem ali, sei lá, 500 carros para lá, 500 para cá, porque é dos dois sentidos, e é 50 reais e 100 para caminhão. Fiz uma conta e vi uma montanha de dinheiro. Então, isso não me... isso quase que me assegura que não é dinheiro para subsistência. Mas sabe-se que 67% das comunidades indígenas recebem cesta básica. Isso são dados da própria... das organizações da FUNAI. Então, se você tem 67% recebendo cesta básica, você vai receber aquela montanha de dinheiro para quê? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que a falta de ação do Estado deveria ser cobrada de maneira mais incisiva por todo mundo, por todos nós. E você que é o presidente da OAB, eu estou aqui já me colocando para ajudar, porque eu sou radicalmente contra isso, e talvez você veja chance da OAB, subseção juína, se posicionar do ponto de vista jurídico, a levantar essa questão para dar fim a isso. Como é que seria feito isso? A gestão passada, por meio do presidente Dr. Oswaldo, já se manifestou, né, internamente, já comunicou com a OAB do Mato Grosso, para que ela sim, né, tomasse uma posição. Porque, como eu te falei, nós representamos a seccional. Certo. Então, o que tinha que ser feito aqui na questão de informações, o que aconteceu, né, o que nós achamos que havia acontecido, porque só a realidade está no processo, né, só lá que perceber o que está acontecendo. Mas o que nós imaginamos naquele momento foi externado, né, para seccional em Cuiabá. Ele estava no momento de eleição, estava uma coisa danada, e a turma agora que assumiu também, eu acho que ainda não teve o tempo ainda para atender essa demanda, ou está atendendo, não sei como é que está, mas está lá. É claro que nós poderíamos participar mais desse processo, né, junto com as outras instituições, mas não houve assim, claro, houve aquela comoção, aquela união no momento ali, mas depois, novamente, tudo se espalhou, cada um na sua, vivendo sua vida, e não se insiste, né, em resolver o problema. Mas a OAB está para participar. Eu acho que a gente, claro, vai ter dificuldade, nós entrarmos tão a fundo na questão só a OAB, né? Teria que ser um colegiado, chamar várias instituições, mas a OAB também pode fazer parte disso e ser interlocutora, ela chamar. É uma ideia a se pensar, né? O Ministério Público não deveria se manifestar? Não, é que acaba que o Ministério Público vai se manifestar no processo, um processo sigiloso, né? Pela questão dos homicídios, né? Agora, sobre as estradas, o que aconteceu? Eu tenho até que pontuar aqui, o Dr. Oswaldo, como presidente, fez o pedido uma vez no Ministério Público Federal, através da OAB de Cuiabá, no Mato Grosso. O Ministério Público Federal acionou, não sei que procedimento que aconteceu, que fizeram o desbloqueio de uma rodovia que não é a nossa. Aí a gente não sabe se deram um gato lá e desbloquearam uma rodovia em outra cidade, em outro lugar que não tinha nada a ver, mas não tinha nem índio também. Então, assim, devolveram, até se eu tiver isso aí na OAB, eu vou mandar para você. Ótimo, vamos divulgar isso. Né? Não, responderam que haviam feito o desbloqueio da rodovia, só que uma numeração que não tem nada a ver, não era ali. Será que é possível afirmar de que há interesses outros, que não só dos índios, na manutenção desses bloqueios, considerando a quantidade de dinheiro que isso envolve? É complicado. Aí complicado, porque a gente não tem prova e tal, mas porque, assim, particularmente, pensar assim. Acho um pensamento meu, que às vezes não agrada a maioria da população. Mas, particularmente, eu estagiei na FUNASA, em Cuiabá, quando eu era acadêmico de Direito. E lá estagiando, assessorando a Procuradoria, a assessoria jurídica deles, eu percebi que a coisa é bagunçada mesmo. Eles sofrem, os índios sofrem. Com falta de assistência, tem dinheiro, tem tudo, mas não fazem o processo que tem que ser feito, não atendem da forma que tem que ser feito. Isso aí nós temos que levar em consideração também, né?
Talvez eles começaram esse pedágio querendo chamar atenção realmente, como eles fazem com a ponte. Então, assim, por isso que eu falo assim, que fica no ar, se realmente é para arrecadar dinheiro. Claro que deve dar muito dinheiro, isso aí é notório. Claro. Mas o start disso aí, talvez não foi por causa do dinheiro. Né? Então a gente tem que tentar relembrar por que começou, qual é a demanda que eles querem, né? E tentar voltar e resolver. Eu falo que Juína era uma cidade que foi na contramão. Quando na verdade nós deveríamos ter na nossa cidade a estátua de um índio, uma estátua, uma homenagem à comunidade indígena, nós segregamos os índios, a comunidade indígena. Tinha que ser o contrário, nós tínhamos que ter, né, desde o começo, tentado unir, né, para que todo mundo convivesse em paz. Tinha que ter tido alguma época política, algum movimento político na cidade, tinha que ter tentado, não questão de unir, mas de integrar as comunidades. Aí foi fazendo, segregando, começam os conflitos. Entendi. Você acha que o melhor caminho talvez fosse torná-lo mais presente na sociedade, a sociedade mais junto com ele, enfim, talvez isso pudesse ser capaz de diminuir esse sofrimento que você coloca aí, da falta disso, falta de atendimento, etc. Com certeza. E o que diminuiria essa angústia e essa, digamos, raiva, e muito principalmente essa ação de bloquear estradas e gerar receita. Porque assim, tem a questão, quem colabora nessa segregação são os órgãos de proteção ao índio. Né? Tá. Querem falar que tem que manter aquela comunidade intocada lá para manter aquela cultura. Né? Então, assim, é uma política pública que eles adotam, mas que gera conflito, com certeza. Né? Você não precisa também querer que todas as comunidades indígenas venham e convivam em harmonia com a sociedade aqui da urbana, né? E que dê tudo certo. Não, mas tem que minimizar esses impactos, né? Aí já é questão já muito além de políticas públicas do município, do Estado e da União. Do Estado e do país, e da União. E cultura nossa também. Claro. Né? Flávio, nós chegamos no final do programa. Eu fico muito agradecido que você tenha vindo. Eu que agradeço. E nós temos aí segundos finais para você fazer as suas considerações. Sim, nós não entramos numa questão, até esqueci de pontuar. Por favor, da Defensoria Pública. Pode falar, vamos falar dela. A comunidade em Juína, a comunidade mais carente, juridicamente carente, está abandonada. Não existe a possibilidade de uma pessoa carente entrar com uma ação em Juína. Nós estamos sem defensor público? Sem defensor público em Juína. Pelo que eu sei, temos 2 defensores públicos nomeados para Juína, que estão à disposição da nossa cidade, em Tangará, trabalhando lá. E não vieram porque o Estado não deu a estrutura para eles, não deu um espaço para trabalhar, nem equipou nada. Parece que tem uma conversação com o município, com algumas entidades, para suprir essa falha do Estado, para que venha a Defensoria Pública para cá. Está havendo algumas negociações, e eu torço que dê certo, porque a comunidade está carente. O cidadão que precisa entrar com uma ação e não se enquadra lá no atendimento da AGES, por exemplo, que é uma instituição que atende a comunidade carente, através dos seus estagiários, do Núcleo de Prática Jurídica. É verdade, NPJ. Ele fica sendo jogado por aí, o cidadão. Mandam ele lá para a OAB. Eu tenho que explicar, eu tento atender a maioria das vezes as pessoas, pessoalmente, tenho que explicar que a OAB funciona lá para atender os advogados, os clientes dos advogados que estão com algum problema, alguma coisinha, e falam, infelizmente ele não tem. Aí, mas antes de chegar na OAB, mandaram o cara lá para o Ministério Público, do Ministério Público ele vai para o fórum, do fórum ele vai na prefeitura, da prefeitura ele vai na Câmara, achando que o advogado da Câmara tem que atender, e fica aí, rodando a cidade inteira. E com um problema que precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Aí vem aquela questão, é a questão social, claro. E tem a questão da nossa classe também, mais uma vez. Se não existe a demanda, essa demanda reprimida aí, a gente vai defender quem, né? Se não tem o start lá da ação, porque muitas vezes é uma pessoa que teve um problema no comércio, um nome negativado lá, e ela não vai entrar com ação contra o comerciante e nós não vamos ter quem defender. Tem uma cadeia, na verdade. Então, tem a preocupação social? Tem também, claro, é mais importante. Das pessoas terem acesso ao Poder Judiciário. E isso a OAB tem que intervir, a gente está tomando as medidas cabíveis. E tem a problemática do nosso mercado também, que a gente vê aí arrochou muito o trabalho aqui em Juína, porque não tem demanda.
né, nova. O que você defende nesse final de programa é a Defensoria Pública se instalar em Juína para atender essa demanda que está aí sem ninguém para atender. Isso. E eles estão atendendo em Tangará porque ofereceu condição de trabalho para eles, e essa condição talvez pudesse ser atendida com ações que pudessem procurar a Prefeitura, por exemplo, o Poder Municipal, arranjar uma maneira. É isso ou é só o Estado que pode fazer? Não, a princípio, a responsabilidade é do Estado. Tá. Né? A despesa é deles, o atendimento é deles, porém nada impede que hajam os convênios, né? Entendi. Só que assim, dentro não do município de Juína, mas dentro da dificuldade que todos os municípios vêm passando, passar mais essa responsabilidade aí eu também não vejo como. Mas tem que tentar atender acaba a comunidade. sendo uma questão que precisa ser resolvida pelo próprio Estado. Aí que acontece, gente. Eu quero só pontuar mais um pouquinho. Nós, advogados, também trabalhamos para a sociedade, prestando serviço, que nem a gente falou dos honorários arbitrados. O juiz, quando já existe uma ação andando, e a pessoa não tem condição mais de ter um advogado, ou está preso, não tem condição de ter advogado, o juiz nomeia um advogado para fazer defesa, porque ninguém pode ficar sem defesa. E nos dá uma certidão de que nós podemos executar o Estado até valor tal por aquela ação, né? A chamada advocacia dativa e os honorários arbitrados. Porém, a conta é impagável. Entendi. Imagina, cada advogado da nossa subseção, 100 e poucos advogados, cada um fazendo aí pelo menos 30 ações dessa por ano. É impagável, porque cada unidade que eles têm que pagar pra gente é R$ 833, né? Então assim, eu fiz as contas por baixo esses dias, por ano, só a Juína teria que pagar R$2 milhões para os advogados. E isso mas não pelo paga, Estado. Pelo Estado. Seria pelo Estado. Bom, aí depois vem carta, como é que chama? Vem as precatórias. Depois vem precatória, etc., que também não são pagos. É uma situação que precisa ser resolvida agora pelo governo do Estado para que essas causas não se acumulem. Porque assim, vai virar uma bola de neve, né? Já é uma bola de neve, já não paga. É muito raro pagar. Você paga, mas demora, recorre e vai. Coisa que teria que ser rápida, né? Porque se nós estamos prestando um serviço, nós temos que receber. Ninguém pode trabalhar de graça, assim, entre aspas, né? Porque um dia a gente tem a perspectiva de que um dia vai receber, mas... Muito bem, Flávio. Gostei muito de conversar com você. Foi muito bom você clarear alguns pontos aqui, falar sobre a sua gestão, que começou agora, e nós estamos torcendo para que ela seja bastante proveitosa para você, para os nossos advogados. Meus parabéns pela eleição. E sempre que quiser, estamos aqui de portas abertas. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Senhores, terminamos mais um programa Cidade Revista. No programa de hoje conversamos com o advogado Flávio Lemos Gil, que é o atual presidente da OAB de Juína. Espero você no próximo sábado. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. Estaremos aqui sábado ao meio-dia com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Dermatologia e Clínica Geral. Diagnóstico, acompanhamento clínico, tratamento e prevenção de doenças da pele. Tratamento estético facial e peeling químico. Consultório Médico Doutora Silvana Esperandio. Rua Ives Hortolã 20, Centro. 3566-2316. A OMI tem tudo o que precisa. São móveis, eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e sua família muito mais confortável. A OMI está sempre com novidades e os menores preços da cidade. E não abrimos mão do nosso excelente atendimento. Venha conferir, pois a OMI é para você. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice.
Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Leilão Caiado Fraga 2016. 23 de abril no Parque de Exposições de Juína. 60 touros cuidadosamente selecionados. As melhores raças, os melhores touros. Cimental, Guzerá e Nelore. Em 20 parcelas. Bem-vindo ao tradicional Leilão Caiado Fraga. 23 de abril, sábado, no Parque de Exposições de Juína. Caiado Fraga. Os negócios acontecem aqui. TV Record Juína, Canal 8. Começamos muito cedo. Diversão, entretenimento e os fatos que foram notícias no Brasil e no mundo. Quinta-feira, 11h30 da manhã, programa Negócios e Serviços. 12 horas, informação, entretenimento e as notícias da cidade e da região com imparcialidade. Balanço Geral Juína, com João Paulo Morini. A sua tarde, cada vez melhor e com uma variada programação. 15h45, Marcelo Rezende comanda o Cidade Alerta. 5h20 da tarde, a notícia de Juína e região estão no Espaço Regional com Marcos de Pérez. Sábado, meio-dia, Cidade em Revista. Toda noite e nos finais de semana, sempre com uma grande atração para você. TV Record Juína, uma nova imagem no ar.